Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um episódio de Way to Christ. Do meu lado está o Andres Rios. E aí, Juba, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bom? Mais um capítulo. É um episódio, né? Faz um tempo, né, que a gente tava para Faz gravar. um tempo, a gente ficou parado, né? Mas trabalhando, pessoal. A gente reformulou algumas coisas, isso é legal também. Colocamos um fundo preto, então a gente está ajeitando, né? Exatamente. Nosso local aqui ainda, né? Vai ficar bem legal e eu acredito que vai ficar mais legal ainda nos próximos, até nessa virada de ano aí, tá tudo resolvido, se Deus quiser. E aí, pessoal, como vocês sabem, né? Nós somos da rede podcast da Way to One Way Podcast. E que também tem outros podcasts, né? Graças a Deus. A gente vai agora reformalizar como se fosse uma hub do Flow. Não sei se você já viu o Flow. Sim. Que eles têm alguns podcasts, né? Então a gente agora vai começar. Temos o podcast do Estevão, temos o podcast do V de Vida, que é da médica. Dermatologista. Nós temos o podcast de um cliente nosso que também aluga pra gente a sala. A gente aluga, quer dizer, pra eles a sala, que é o Cinep. Então, assim, tem uma Educação, muito bacana, saúde, né? E religião agora. Isso, o pessoal tá me cobrando ali pra te falar quem tá com a gente aqui agora. Diego Borba, é isso aí. Diego Borba. Bom, cara. Eu não conheço ele. Você conhece? Cara, eu conheço mais ou menos. A gente viu outro dia, né? Mas realmente eu quero saber quem que é o Diego Borba. Cara, Pode falar, Diego. o Diego, eu sou casado com a Maiara, minha esposa maravilhosa. Mandar um beijo lá, que eu olho lá para mandar para ela, Isso, nos olhos dela. Um beijo para você, minha princesa. Sou pai de 3 crianças. Sou empresário, né? Eu tenho 4 empresas. Benção. Hoje atuo no ramo imobiliário, também na parte de importação. Treino pessoas, ativo pessoas. Sou cristão. Sou líder de louvor. Nossa, olha aí. Cara, tem bastante currículo amplo, né? É verdade. Você está sempre... Pelo atleticano, né? Então, pelo jeito que eu tô vendo aí, o cara é atleticano, então é sucesso, né? Nossa, cara, uniu agora. Eu sou também só atleticano, mesmo sendo argentino, né? Torcendo Boca, né? Mas eu torço aqui pelo Atlético. Eu também. Tá bom. Isso aí. Que bacana. Mas assim, essa questão que você falou, você faz muita coisa, né? E eu acho que a primeira coisa, né, antes que a gente escuta quando a gente vê empresário, cristão, que fala, olha, ou você vai pro ministério ou você vai pra empresa, bicho. Não dá pros dois. Como é que é isso daí? Isso aí é até engraçado, aqui, só para você ter uma noção. Hoje, o meu ministério, eu não consigo separar empresa de vida cristã, porque senão a gente está falando que a vida cristã ela é somente dentro da igreja, né? Olha aí. E dentro da igreja, no meu entendimento, ele é só para mim ter comunhão com os meus irmãos, né, em unidade. O que a gente vive mesmo, o cristão, ele vive fora, né? Então, assim, a minha empresa hoje, a gente brinca que é até a Demi Church, a gente chama, né? Que eu represento a empresa Demicon, também no ramo imobiliário, né? E dentro da minha loja, para você ter noção, já teve mais de 50 conversões. Olha aí. Assim, a nossa empresa, cara, todos os dias nós oramos, lembro da Bíblia, nós temos devocionais diários dentro da empresa. Então, todos os dias nós chegamos cedo, primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, nós lemos a Bíblia, nós fazemos a nossa devocional em grupo, todo mundo vê aquilo que Deus está falando para nós, direcionado, e é muito legal fazer isso, porque a Bíblia é o livro mais maravilhoso que existe, e por incrível que pareça, a Bíblia me ensina a vender muito. É verdade? Sério? Muito, nossa, demais. Quais são as referências assim, da Bíblia? Para você ter uma noção, hoje a gente vê, se você quiser saber sobre investimento, na Bíblia tem o cara que ficou mais rico até hoje na face da terra, que é Salomão. É verdade. Né? Então, Salomão, ele nos ensina muito sobre riqueza, Salomão, ele nos ensina muito sobre bens, sobre honra, né? Quando ele tinha os bens dele, ele ensina também muito o que não fazer quando ficar rico, né? Então, muita coisa. Eclesiastes, que foi ele, Salomão me ensina muito, mas para ter empresa no Brasil, você vai precisar ter muita fé. Isso daí, com certeza, você vai ter que romper em fé. Aqui é difícil, viu? E fé, a palavra fé, ela é unida, ela é ativada através de coragem e ousadia. Né? Então, você tem que ter, no empreendedorismo, você vai ter que ter muito disso, né? Você vai ter muitos momentos que você vai estar em cima, mas muitos momentos que você vai estar em momentos críticos. Então, assim, graças a Deus, hoje o sucesso que eu tenho no meio empresarial vem da minha vida com Deus. Vem da minha vida 100%. É importante, né? Ter Deus na tua empresa, porque tua empresa você vê crescendo ela, tipo, se você coloca Deus acima de tudo, né?
Isso, eu já vivi em outras empresas que não tinha Deus. Nossa, meu amigo. Difícil. Não, mas também isso que ele falou, eu gostei muito dele, ele falou devocional. É bom a gente pode até pensar fazer um negócio específico nosso, às vezes, né? Sim, sim. Porque a gente tem devocionais internos e tal, mas uma coisa que eu lembro, na empresa que eu trabalhava de consultoria, o pessoal chegava lá e sentava sempre antes de começar, eles reuniam os consultores, aquela coisa toda, e faziam um devocional humanista, assim. Tirava Deus total e fazia um esquema lá de motivacional, uma coisa assim. Então, assim, até o mundo faz um devocional. Por que a gente é cristão não tem que fazer um devocional nosso realmente com a base que a gente acredita? Exatamente, né? Assim, e é legal esse tema cristão, a gente falando hoje, a gente pode falar mais abertamente. Aqui, meu coração queima por isso, porque, assim, o bom de você ser empresário é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, a empresa lá é assim, a gente não impõe religião para ninguém, mas é assim, eu chego lá e eu faço. Então, eu dou o exemplo. Então, eu falo, gente, o que eu vivo hoje é por causa disso. Né? Se vocês querem, eu ajudo vocês, eu ensino. A gente teve muitos testemunhos, muitas conversões, famílias sendo mudadas. Hoje, o meu resultado hoje é o primeiro do Brasil em tudo que eu faço na minha empresa, em todos. Cara, meu resultado é incrível, mas a gente sabe que é por causa de tudo que a gente está plantando ali no reino, ali dentro. Exatamente. Sim. Mas é importante o que ele falou, ele coloca Deus acima de tudo e o resto vem bíblico. Depois. É bíblico, né? Entende? Uhum. Isso cara, aí tem muitas pessoas que fazem o contrário. Eles colocam o trabalho lá em cima e Deus por último. Exatamente. E o negócio não funciona. Exatamente. Aí onde que as pessoas erram. Então, fica aí a dica, pessoal, do Diego ali. Primeiro, coloca Deus para tipo, em tudo que você fizer, né? Se você for comprar uma casa, você for abrir uma empresa, coloca Deus em primeiro lugar, que o resto é com ele. Né? Você já imaginou no mundo empresarial, a gente falando aqui, a gente fica buscando estratégia, a gente fica buscando uma nova técnica, a gente fica buscando, principalmente agora no Covid, né? Porque é difícil. A gente fala, o que eu vou fazer? Quantas empresas fechando? A gente vê o mundo caindo, 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Mas, meu Deus, não foi pego de surpresa. Ele sabe todas as estratégias, ele sabe tudo. O espírito que habitava em Salomão, a Bíblia diz de Deus que ele tem 7 espíritos. Só que Salomão só tinha um, que era o espírito da sabedoria. Já imaginou? Só um. Né? Sansão tinha espírito de força. Né? Então, você pode ter os 7 se você quiser, pedindo para Deus. E Deus, com sabedoria, foi me dando estratégia. Na pandemia, foi onde eu mais cresci. Eu cresci pelo menos 300% no meu negócio, na pandemia. Que isso. Demais. Eu comecei a pandemia com uma empresa, terminei com 4. Estou indo para a 5ª empresa. Eu acho que essa pandemia, além de trazer tragédias, né, ela deu a chance de muitas pessoas se animar a empreender, né, nesse mundo. Com certeza, cara. Né? Não, olha, cara, principalmente nós também. Olha a gente, cara. A gente era o que antes da pandemia? Cara, era uma coisa. O core business, ele vai mudando, né? Muda muito. A pandemia acelerou um processo mundial muito forte. Muito forte. Ela trouxe coisas que era para demorar décadas para acontecer. Isso. E está acontecendo agora. E assim, é muito legal que com Deus você pode viver isso também, sabia? Você pode acelerar. Porque o tempo de Deus ele é diferente, né? Deus ele não age no Cronos, né? Ele age no Kairos. Então, quando você consegue alinhar os teus planos aqui embaixo com aquilo que está acontecendo no céu, você também não vive no Cronos. Né? Você pode viver coisas assim extraordinárias do dia para a noite, né? O de repente de Deus. Você começa a viver muito disso. E eu vivi muito disso na minha empresa. Cara, no meu casamento, fui uma pessoa que vivia muito do Kairos de Deus. Quando você se alinha com o plano sobrenatural de Deus, que Deus tem para você, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural também. Uma pergunta, como se alinhar? Isso é muito interessante, porque às vezes a galera tá ouvindo, eu quero me alinhar agora, como é que eu faço? Um alinhamento com Deus, ele começa primeiramente, cara, você com caráter, né? A primeira coisa é você vestir as vestes da humildade. Porque um alinhamento, a Bíblia fala muito sobre orgulho, né? Eu fui uma pessoa que tive que quebrar muito isso na minha vida, luto contra isso todos os dias. Mas para se alinhar com Deus, você vai ter que deixar aquilo que a Bíblia fala que é morrer
né? O que é a morte? É justamente essas coisas que vão ter que morrer do velho. Eu não preciso, cara, para mim viver esse alinhamento, eu preciso ler 10 páginas da Bíblia por dia, orar 17 horas por dia, eu preciso, cara, não é isso. Apesar disso ser importante você ler a Bíblia e orar, você tem que se alinhar o seu caráter, né? Porque é a nova criatura. Então você tem, cara, parar de mentir muitas vezes. Pecado, né? Você tem que parar de pecar. Nós não vamos parar de pecar para sempre, mas você vai ter que se policiar para isso, né? Então, moldar o teu caráter, você vai alinhando. Você vai alinhando o teu caráter com o caráter de Jesus. Isso que é legal, porque é muito legal isso, que Jesus, ele foi uma pessoa não por causa dos seus milagres, né? Porque ele disse que quando ele fosse, nós iríamos fazer até mais, né? Então, o que eu aprendo, o que eu tenho que aprender com Jesus é o caráter dele, não é os milagres, né? Porque se você for ver bem, quando Deus fala na Bíblia que vai chegar pessoas naquele dia e vai falar, eu expulsei no teu nome, eu fiz tudo no teu nome, Deus vai falar, cara, eu não te conheço. Não te levam na salvação, é isso? Você vê como tem a ver com caráter isso, porque você vai poder fazer tudo aqui na terra para Deus. Porque o poder não é teu, é dele. O nome é de Jesus, né? Então você pode fazer tudo, cara. Você pode estar em qualquer fase da tua vida. Se você orar com autoridade no nome de Jesus, tem que sair. Até os demônios se submetem. Porque tem que sair. Porque é o nome de Jesus, não é o teu. Porém, o caráter, mano, o caráter é diferente, né? E é ele que vai te fazer reinar aqui na terra com Deus, né? Passar por coisas aqui na terra com Deus e se alinhar principalmente. Se alinhar com toda certeza. O caráter tem que ser moldado. Caráter moldado. Isso. Essa questão que você falou, que eu acho muito legal, que ele está falando, agora tem empresa, aquela coisa toda, mas você já passou por uma situação complexa, né? Mas isso, eu tenho certeza que o seu caráter... Me fala, como é que era o caráter lá? Assim, o Diego de hoje e o de lá. Assim, eu vou explicar por que eu falo desse alinhamento, por que eu falo com tanta convicção do caráter. Porque, assim, esse Diego não foi um Diego de berço cristão. Eu não nasci na igreja. Então, assim, eu passei por muita coisa, meu testemunho antes, eu já fui até preso. Nossa, eu vivi no tráfico, eu vivi no mundo, cara, de prostituição, eu vivi no mundo de assaltos, eu fui preso por isso, né? Então, eu vivi num mundo muito obscuro, mas eu nunca fui... Eu sempre tenho essa consciência, porque, assim, eu nunca fui um homem mau. Eu era uma pessoa que tinha um coração bom em um ambiente mau. E aí você foi influenciado, basicamente. Cara, com toda certeza. Lógico, foi as minhas decisões que me levaram lá. Sim. Ninguém me obrigou a nada. Porém, o ambiente da gente influencia muito, gente. É verdade. Influencia muito. Isso acontece comigo também. Eu também não sou do berço. Assim, tipo, eu sempre... As minhas influências me faziam fazer... Não, é lógico, né? Eu também tomava uma decisão de fazer, mas porque era influenciado. A influência te gera. Então, essa influência, hoje em dia, isso é muito forte. Demais. E a gente vive numa geração que tá se perdendo demais, porque as influências que nós temos e as pessoas que são exemplo hoje está crescendo com exemplos errados, horríveis, e a nossa geração está se perdendo por isso. Mas, por exemplo, eu vim de pais separados, então, assim, vim de uma família desestruturada, aí fui morar na favela, eu e minha mãe, cara, uma guerreira, começamos a fazer, assim, então, assim, eu sempre vi minha mãe uma mulher de fé, uma mulher que sempre correu atrás, só que, assim, por eu estar em ambientes, eu fui me envolvendo com o tráfico, de repente eu fui me envolvendo com assalto, de repente, quando eu vi, eu fui parar dentro de uma cadeia. Nossa. Foi onde que eu falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde que eu vou chegar se eu não parar? E aí, assim, eu fui tendo encontros com Deus. Uma coisa que eu odeio, porque que hoje eu disputo muito, eu odeio religiosidade. Eu não consigo colocar Deus dentro de uma caixa, eu odeio religiosidade. Só que, por quê? Porque a religiosidade, ela me apontava, ela me acusava, a religiosidade ela não deixava eu alcançar esse Deus que me falavam que é Deus de amor, porque eu via meu pecado e falava, cara, eu não vou conseguir nunca chegar, eu nunca vou poder, e eu não conseguia fazer isso. Só que antes, por isso que as pessoas, quando são lá fora, elas têm preconceito, porque elas conhecem a religião, elas conhecem Jesus, e elas conhecem muitas vezes a religião através de um religioso ainda, que é mais difícil ainda. Que é complexo, porque daí aquela pessoa que está dentro da igreja faz uma coisa, fora da igreja fala outra. E faz outra. E daí quem está lá fora vê. Eu era essa pessoa. Então, assim, só que Deus me alcançou com essa misericórdia através de experiências próprias.
Então, assim, me salvou da morte muitas vezes. Muitas vezes. Já tive experiências, até quando ele me alcançou, assim, num ponto da minha vida que eu estava prestes assim, era o fio da meada entre o bem e o mal. Onde eu estava prestes a me entregar, foi onde Deus me alcançou. E a história de amor começou aí, cara. Eu sempre fui muito intenso. Eu fui muito intenso do outro lado da moeda. Tanto que quando eu entrei para Deus, eu falei, cara, eu vou ser mais intenso. Eu vou ser mais intenso. Por isso que daí eu vim vivendo essa vida de intensidade no reino desde quando eu me converti, cara. Faz 10 anos hoje que... 10 anos? 10 anos. Agora, 10 anos. Isso ia te perguntar, em que tempo da tua vida você... Porque você falou que foi preso, você entrou no mundo do tráfico, né? Em que época da tua vida foi isso daí, tipo? Assim, eu comecei... Na adolescência? Aquela... Tem muita coisa que a gente vê na sociedade que parece que não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, eu fui aquele menino que falam que um cigarro não tem nada a ver. Entendi. Uma cervejinha não tem nada a ver. Eu comecei com 16 anos. Você começa como? Fumando um cigarro. Então, eu fumava um cigarro escondido. Ninguém sabia. Eu não fumava na frente da minha mãe. Eu fumava um cigarro, daí começou assim. Só que daí, primeiro você tem medo de fumar cigarro. Daí você fuma, daí você já perde o medo também. Você fala, não, já não tenho medo de morrer por causa do cigarro. Agora só tenho que esconder da minha mãe. Só que daí já cai a casa que a tua mãe já sabe. Mas daí... também não aconteceu nada. Ela não vai poder te proibir. Só que daí você vai perdendo os outros medos. Porque assim, você fala, pô, o cigarro então eu já venci. São pequenas barreiras que o inimigo ele vai te colocando, que isso vai te atrasando. Então assim, com 16 eu comecei no cigarro, daí comecei a beber ali. Naquela época já estava separado dos pais, né? Já estava. Meus pais separaram quando eu tinha 10 anos. Então, assim, então, eu perdi uma referência. Pode ser um dos fatores, né? Não, com certeza, gente. Família, pai, né? Família é tudo. Família é tudo. Família é tudo. Cara, eu falo pra vocês, guardem suas famílias, gente. Guardem suas famílias. Lutem com todas as suas forças. Jesus veio nessa terra, Deus, primeira coisa que ele formou foi uma família. A família, exatamente. É isso que primeira falar, coisa. Né? O primeiro casamento foi lá, Adão e Eva, né? Pai, Filho, Espírito Santo. A Bíblia ela é cheia e repleta de sinais apontando para a família. Isso é a família. E por que o plano hoje é para destruir as famílias? Porque quando você perde a referência máxima, você fica perdido. Então eu perdi. Por que Deus é chamado de pai? Você já imaginou quando você perde o seu pai, a referência? Houve uma ruptura. O pai, hoje eu sou um dos líderes do Ministério GFI, que é um ministério mundial sobre criação de filhos, paternidades. Então, Deus, graças a Deus, foi restaurando. Imagina, eu perdi a referência e eu tive que buscar referências. Né? Em Deus eu encontrei muitas delas. Só que lá a gente aprende muito que a primeira experiência que o teu filho vai ter com Deus é com o teu pai. Ele vai ver você, o pai. Você é o modelo de Deus para ele, porque Deus é pai. Então, por que hoje nós vivemos uma geração que está muito deturpada? Porque, cara, os pais estão... É muito difícil um filho chamar Deus de pai. Porque o pai terreno é o que ele vê. E ele fala, Então, no subconsciente dele, ele não consegue. É um conflito muito gigante. Então, por isso que nós vivemos numa geração que está sendo destruída por causa disso. Então, o casamento, com certeza, foi onde houve a primeira ruptura. Eu era uma criança. Começou meu pai foi para um lado. Quando eu vi, estava acontecendo, teve a vida dele. Enfim, a minha mãe já ficou sozinha. Eu tive que acompanhar ela. E aí eu fui construindo. Minha mãe no maior perrengue, a gente viveu a vida junto, daí só que eu fui me envolvendo, comecei, como eu disse, vai um cigarro, daí depois vai uma cerveja, daí, não tem problema, só que daí você está num ambiente, e tem um cara que fuma um negócio, daí você vai lá, cara, começa assim. Aliciamento, né? Começa assim, não adianta. São as pequenas coisas que o inimigo vai te colocando, velho, ele quer atrair, chamar a atenção para você, para você sair, né, do caminho. Exatamente. E isso acontece durante tua caminhada em Cristo também, sabia? Com certeza. Só que você sabia que você tem uma marca que Deus marcou você, que no mundo espiritual também pode saber? Eu já era marcado. Hoje, eu ganho, graças a Deus, sim, Deus me deu a graça, eu ganho muitas vidas para Jesus. Aonde eu passo, eu sempre procuro. Porque aqui, lembra que eu falei no outro podcast? Eu dou aquilo que eu tenho. Só. Eu não busco a mais. Só que aquilo que eu tenho como obrigação entregar para o outro. Eu tenho como obrigação, pelo menos, falar para ele. Falar, cara, eu sei o que eu vivi. Eu sei o que é isso. Não é balela. Eu sei onde eu estava.
Então, eu, por obrigação, tenho que fazer isso. Mas o inimigo também já sabia, antigamente, das marcas que eu tinha. Então, ele já tenta tirar antes, né? Já tenta eliminar antes, já desde o começo. Já vai me envolvendo, fui me envolvendo, cara. E eu me envolvi... Devorador, né? Ele vai devorando as suas conexões que você poderia ter com Deus. Eu me envolvi no máximo, mas eu sou fruto de orações, né? Eu fui alvo de orações, eu sou fruto de uma avó que nasceu da Assembleia Berço Cristão, desde sempre orando por mim, minha mãe orando por mim. Assim, sou fruto de oração, né? Eu sou alvo, no mundo espiritual tinha eu como alvo. Disse que as orações não são em vão, não. Todas Isso as orações por exemplo, eu sei uma história, por exemplo, teve uma mãe que o filho também, né, saiu, era era cristão de berço e tal, mas ele se desviou. Chegou lá pelos 14 anos, 15 anos e desviou. E de lá até o dia de hoje, ela orava. Passaram 20 anos, passaram 30 anos e ele ainda não se tinha convertido, né? Mas chegou um dia que, né, tocou no coração dele, tipo, voltar aos braços de Jesus. E ela deu esse testemunho em frente da igreja. Eu orei 30 anos por você, filho. Falei assim. Uau. E esse momento, cara, era um momento, foi um momento muito especial, assim, emocionante, porque, cara, uma mãe e uma oração não é em vão. Não. Uma mãe, Gente, a oração da mãe não é em vão. Eu ganhei a minha família inteira para Jesus. Que bênção. Todos. Eu evangelizei todos através da minha vida. Eu não precisei pregar para nenhum deles. Nem para minha mãe, nem para minha irmã, nem para os meus sobrinhos, nem para os meus filhos. Ninguém. Eu nunca fui aquela pessoa que fiquei... eu não precisei evangelizar dessa forma, que também é certo fazer. Tá certo. Todos converteram por causa da minha vida, porque eles viram justamente isso que a gente conversou, a mudança no caráter. Eu era Diego. Eu era totalmente diferente. Quando Deus me encontrou, eu me entreguei na água, de verdade. Eu falei, cara, eu não quero mais nada disso. Isso aqui eu vi que não é bom. Eu tive, do outro lado, eu fiz tudo, eu tive tudo. Eu fiz tudo que eu poderia fazer. Tudo. Começa aos poucos e você vai adquirindo. Só que eu nunca fui cheio. Sempre fui vazio. Sempre tinha algo que é o vazio do tamanho de Deus, né? Uhum. Eu tinha um vazio gigante que era do tamanho de Deus. Né? Eu podia estar com dinheiro, eu podia estar com mulher, eu podia estar onde fosse. Eu deitava na cama e eu falava, eu tô vivendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa da minha história que não está encaixada. Tem alguma coisa aí, eu não sabia o que era, né? Porque ninguém nunca tinha pregado para mim. Nunca ninguém tinha falado da palavra para mim, nada, né? Eu fui, até porque eu não queria ouvir, né? Então eu fui me envolvendo. Até que Deus me encontrou. Cara, eu acho especial, por isso que eu falo, assim, eu acho especial porque Deus me encontrou no momento certo. Foi cirúrgico, né? Como Deus sempre é, ele nunca erra. E o caráter, né? Continuando, né? Falando nessa linha, o caráter, ele sempre vai estar sendo moldado. Sempre. Porque não existe nesse mundo a perfeição. Só quem foi perfeito foi Jesus. Isso é uma coisa que eu queria... E muito confunde isso, né? Muito. Meu caráter faz 10 anos que está sendo moldado, gente. Tem muitos irmãos de igreja que já têm uns 20, 30 anos de igreja e eles se acham os deuses. Meu Deus. Semideus. Isso, cara... Deus. Mas é por isso que eu falei que o orgulho, ele faz isso. Exatamente. Por isso que eu comecei falando do orgulho. Porque, não adianta, a gente vai estar até Jesus voltar, a gente vai ter pecado até Jesus voltar, não adianta. Não tem. O nosso caráter ele vai ser moldado, e o que molda o caráter é o processo, né? Vai ser coisas na tua vida que vão acontecendo para que tire para fora aquilo que está dentro, que nem você sabe que está dentro. Tem uma frase que fala assim, faça da sua vida um pedaço do céu. Isso. Legal. É verdade. Exatamente. Maravilhoso essa frase. Uma coisa que eu queria te saber também, eu gosto muito de discipulado, sabe? Eu acho que eu tenho um ministério muito grande disso. Eu tenho certeza que Deus vai me usar mais, assim, atualmente, interessante, até pensando aqui, conversando contigo, eu percebo que eu não estou tão envolvido em discipulado quanto eu queria estar, porque eu sempre estive envolvido com célula, essas coisas. E eu queria saber, na sua vida, quem que, desde o início, nesses 10 anos, discipulou você, esteve do seu lado? Eu sempre gosto de saber essas histórias. Eu tive o privilégio de me conectar com pessoas maravilhosas. Então, assim, quando eu me converti, eu me converti com 2 amigos meus, que foram os que me ganharam para Jesus. Que depois eu tive que reconverter um deles, e hoje eu sou líder dele na minha célula. Então, porque ele foi tirar umas férias, né? Ele foi tirar umas férias. A gente não fala que desvia, né? Não desvia. Ele foi tirar umas férias ali, eu falei, acabou. E voltou.
volta aqui, deixa eu te abraçar. Mas esse amigo teu é cristão diverso, né? Sim. Ah, hoje, por exemplo, das pessoas que me evangelizaram, um dos meus amigos era evangelista nato, o outro também. E era o cara que mais estava na correria. Depois ele foi esfriando por algumas coisas. Isso, sabia? Acontece, né? E eu não julgo ele, porque assim, eu sei como é difícil, cara. Eu sei como é difícil. E eu sei também a dor do cara, como ele chora quando ele tá lá fora. Né? Porque ele chora por dentro. Meu, quem tem um encontro com Jesus um dia, aquela música que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Só que tem quantas pessoas aí fora que já pisaram, só que essa pessoa chora por dentro. A gente tem um trabalho social na rua que a gente entrega a marmita da nossa igreja, que se chama Holofotes, né? E eu participei por muito tempo com eles, e só a gente sabe o que é chegar na frente de um cara desse e orar. O cara tá vendendo droga, muitas vezes. O cara tá perdido, tá fazendo tudo, só que quando você chega perto dele, você fala com ele, esse cara, ele abre o coração de uma forma, ele fala, cara, eu tenho saudade de Jesus, só que sabe como o cara se envolveu tanto, ele pisou tanto na lama que ele não consegue sair. É verdade. É muito difícil. Eu já passei por muita situação disso, daí ela leva comida também na rua, e tinha pessoas que sabem até mais da palavra que pastores, nós, sabia? Tudo. Eu vi na rua pessoas eu falo assim, mas eu não consigo voltar. Aí eles pediam assim, eu peço sua oração porque eu quero voltar para Jesus. Falava assim, cara. Mas isso é um negócio que eu sempre falo, cara. Eu acredito, se você for ver, por exemplo, tradicionalismo, por exemplo, ou coisas mais fechadas. Não, tradicionalismo não. Eu tô falando o momento que a igreja é muito fechada. E eu percebo que é muito fácil a evasão, às vezes. Porque a prisão, a pessoa gera uma outra liberdade. Ela gera isso, exatamente. E quando Jesus você priva dá liberdade muito, pra gente. Você acaba gerando pessoas quadradas. Quando você priva as pessoas dessa liberdade que Jesus não privou, você acaba gerando pessoas que elas te obedecem por um certo tempo. Quando elas veem que ela vai tendo outras liberdades, ela fala, eu prefiro ir daquele outro lado, e ela começa aos poucos, e vai aos poucos. É igual na juventude da gente, né? Por não ser explicado as coisas, muitas vezes a gente foi só privado, sem ser explicado, sem nada, você vai indo. Quando você vê, é que nem aquela coisa, aí você vê que não morre, aquilo lá, você fala, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver porque não foi explicado, não é que não tem nada a ver, é porque o excesso daquilo vai te levar a um caminho que não é bom. E é igual em tudo. Diego, isso de privar é verdade, cara, porque o teu caso é pior ainda. Por exemplo, você agora você é investidor, nem é investidor, você é vendedor, você conseguiu criar a empresa, montou, saiu do zero, vamos dizer, que você está contando. E assim, tem muita gente que fala, isso não é coisa de cristão não, cara, isso está errado. Porque na cabeça do cristão, você não pode ser rico, não é rico, mas tipo, você não pode ganhar dinheiro e estar na igreja, você está em pecado, é luxúria. Exatamente. E isso também é uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas? Porque você já meio que respondeu aí, né? Tem. Cara, não fica nisso também. Eu vou anotar, me lembra dessa pergunta, eu posso só responder a sua antes, do discipulado? Porque, assim, isso é muito importante. Quando eu me converti, graças a Deus, eu me conectei com líderes, que hoje, um desses líderes são padrinhos do meu casamento, são padrinhos dos meus filhos, né? Então, Deus sempre foi me conectando com pessoas certas, que me amaram de verdade, que me amaram, me respeitaram, me acolheram, me aguentaram, porque, como eu disse, o caráter, quando eu entrei na igreja, eu não entrei, eu vim de um mundo que era muito deturpado, todos os valores deturpados, e por eu estar muito envolvido nesse mundo, eu também fui perdendo meu caráter, então a mentira era normal para mim. Então, essas coisas para mim era normal. Costume, né? Era um costume. Eu fazia tudo, porque eu fazia aquilo naturalmente e ainda andava com todo mundo que fazia aquilo naturalmente. Então, eu não via nem erro nisso. Só que quando eu fui entrando, eu não me batizei, num dia e no outro já sou santo. Já sou santo. Não, Deus foi trabalhando num processo. Deus foi trabalhando, moldando. Filho, para de fumar. Filho, para de mentir. Só que isso foi num processo. Você soltava uma mentira, você já... O Espírito Santo que constrange. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado. Não adianta você ficar, por mais que você tenha que avisar, não adianta você querer disciplinar e fazer o cara entrar dentro de uma caixa, sabe por quê? Porque esse cara vai ver justamente essa liberdade. Lá fora ele vai falar, cara, eu não quero ser assim. Não, por que eu não posso? Porque a Bíblia, você vê que
quando você vai para o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, se você cumprir o primeiro, você mata os outros. É verdade, nem precisa. Por quê? Se você ama Deus acima de todas as coisas, você não mente. Você está entendendo? Você respeita a lei, basicamente. Exatamente. Então, a Bíblia não é sobre não fazer, é sobre fazer. É muito mais sobre isso. Então, foi essas coisas que eu fui... Meu Deus, foi me disciplinando. Eu fui me alinhando à vontade de Deus, sabe? Eu fui me alinhando, Deus me mostrando, agora você não pode mais fazer isso, porque isso não é legal. E o Espírito Santo, daí foi do relacionamento, pessoas me acompanhavam. Então, assim, meus líderes me aguentaram demais, cara. Marcelo, Samantha, amo vocês, cara. Se vocês assistirem, cara, eu tive o privilégio de, nessa terra, poder ter sido discipulado, porque, assim, eles me aguentaram. Eu sei quanto eu era difícil. Então, fui passando e fui me alinhando, até quando eu vi que Deus pôde me usar. É mais ou menos como a vida com Deus. Essa parada de caráter é legal contar uma história que é mais ou menos assim, sabe? É como se você chegasse na igreja, você fosse uma roupa, uma camiseta, uma camisa suja. É uma camisa bonita, mas você é uma camisa suja, toda amassada. O que vai acontecer? Primeira coisa, vai ter que ser lavada ela. Então, você vai, lava, e daí você joga na máquina, vai lavar, vai ser batida, depois centrifugada. Quando você começa na tua conversão, é assim mesmo. Pô, você vai ter várias experiências, mas você vai estar sendo moldado. O caráter, cara, sendo provado no seu caráter, mudando. Só que depois que você está limpo, você já quer ser usado, né? Você fala, não, agora eu vou ser usado, mas não funciona assim. Depois você vai para passar, você vai ser jogado para secar, depois você vai ser jogado para passar, e Jesus, ele age, eu gosto de usar essa história para mostrar a vida cristã justamente assim. Daí agora eu vou ser usado, agora eu vou sair pregar nas nações, agora eu vou fazer... Não, e Jesus fala, relaxa. Daí Jesus vai e começa a passar você, tô te deixando bonitinho. Daí eles falam, agora eu tô pronto, porque agora eu tô bonitinho. Daí Jesus fala, não, espera só um pouquinho. Daí você vai lá pro cabide, fica lá esperando. Tipo Paulo, né? Quando Paulo caiu do cavalo, ele não foi pregado de uma vez. Exatamente. Não tem pampa, daí ele começa a... E Jesus vai te moldando, vai te trabalhando, vai te discipulando. Daí você vê as pessoas do teu lado sendo usadas, porque daí vai Deus e pega aquela camiseta e do lado deles fala, agora é minha vez. Daí Jesus veste a camiseta de um outro irmão e vai ser usado. E fala, agora é minha vez. E nunca aparece. De repente é você. Daí Deus começa a te usar. Só que o processo é como? É sempre o mesmo. Porque depois que Jesus te usa, para onde você vai de novo? Ser lavado, ser passado, e de novo, e ele volta. Então, qual que é o segredo da vida cristã? Você não tem aquela domingueira? Sabe aquela camiseta que se usa no domingão? Sim. Eu era assim, quando eu tinha pouca roupa, só tinha a domingueira, que você vai pro culto. Aquela top. Seja a domingueira de Jesus. Seja aquela que, quando Jesus tiver uma missão sempre, né? privilegiada aqui, ele vai falar assim, eu vou usar o Juba, vou usar o Diego. Você tá entendendo? Ser esse cara. Porque a gente vai estar sendo sempre moldado. A gente vai estar sendo sempre passado, sempre reconstruído. Né? A gente vai passar esse processo de Deus até Jesus voltar. Então, na minha vida, eu tenho isso. Eu falo, eu tenho que ser a domingueira de Jesus. Eu tenho que ser querer o aplauso dos céus, não daqui da terra. Daí, para a tua resposta, é justamente sobre isso, ser rico. Gente, isso é um dos maiores questionamentos que eu ouço. Ainda mais no mundo cristão. Por quê? Porque nós fomos doutrinados que rico não entra no céu. Nós fomos doutrinados que é pecado ser rico. Isso veio doutrina, gente, mas é doutrina que não é de Cristo. São doutrinas que não foram tiradas da Bíblia. Porque assim, Abraão não foi pobre, Isaac não foi pobre, Moisés não foi pobre, José não foi pobre. Esses caras, eles foram riquíssimos, riquíssimos. Jesus foi o cara... A gente fala que é Salomão, que é o mais rico. É porque a gente não entende os acessos que Jesus teve. Talvez isso aqui a gente teria que entrar em umas discussões mais profundas, mas os acessos de Jesus, para você ter uma noção, Judas roubou Jesus o caminho inteiro e nunca você vê Jesus pedindo dinheiro. Nunca. Por quê? Porque o ministério de Jesus era próspero, mas não era por causa do dinheiro. Jesus tinha acesso ao reino. O reino é através de acessos. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele deixou todos os acessos para nós. Tudo. É só você acessar. E os princípios te levam aos acessos. Né? Quando você cumpre princípios, você abre
portas para você acessar algumas coisas, através de princípios, dízimo, oferta, enfim. A gente não vai entrar muito nesse mérito. Mas olha para você ver, quando chegaram para Pedro, perguntaram para ele, Pedro perguntou para Jesus, falaram que nós temos que pagar o imposto, né? O que a gente faz? Né? Tipo, se fosse nos dias de hoje, cara, para que a gente vai pagar o imposto, né? Você é o rei, você veio revolucionar, acho que a gente não precisa, né? Era um questionamento verídico de Pedro. Só que Jesus fala assim, Pedro, me dá essa moeda aqui. Na verdade, ele fala assim, Pedro, vou te ensinar uma lição. Olha para você ver. O acesso ao reino, acesso às riquezas do céu. O que ele fala para Pedro? Fala, Pedro, vai ali naquele rio, pesca um peixe. O que o Pedro era? Pescador. Usou o que de Pedro? A habilidade que ele tinha do trabalho. Pedro, vai ali naquele rio e pesca aquele peixe. Dentro daquele peixe vai ter uma moeda de ouro. Olha o acesso às coisas do reino que Jesus tinha. E as pessoas falam que ele era pobre. Gente, isso é a maior loucura que as pessoas acham. As pessoas têm a ideia do cristianismo, aquele Jesus frufru, Jesus fraquinho, aquele Jesus crucificado. Não existe isso. Não existe. Jesus, ele passou, ele não... a Bíblia diz que ele não tinha a beleza, ele não tinha, mas Jesus era casca grossa. Jesus não era esse Jesus frufru que dizem. Jesus era um cara casca grossa, já imaginou? Jesus era apóstolo, profeta, mestre, com nível de unção máximo que passou na terra. Você já imaginou andar do lado de Jesus? Irmão, é uma loucura que as pessoas vivem. Por quê? Porque está sendo pregado isso. Por quê? Porque é mais fácil pregar a pobreza. Por quê? Porque o povo, quando está falando, não, você está vivendo... Não, é assim mesmo. Jesus quer que você passe isso. É uma prova. Da onde? Isso é ilusão. Só que quando vem a moeda, Pedro vai lá e pesca, ele fala assim, tá bom, o que está aqui? Ele está ensinando as coisas. Qual que é a cara que está aqui? Tá bom, é de César, então dá de César que é de César, e dá de Deus aqui é de Deus. Mas aonde que eu quero chegar? O acesso que Deus tinha, que Jesus tinha nessa terra, as riquezas que era do reino, era online. Ele conseguia acessar as coisas online, tudo que estava no céu, online. As coisas eram sempre online. Tanto cura, milagres, maravilhas, financeiros, né? A multiplicação, é só ver a vida de Jesus. Você não precisa estudar mais nada na Bíblia. Se você estudar Jesus, você vê acessos miraculosos. Jesus tinha acessos às coisas mais incríveis da terra. Né? Isso que eu acho muito interessante que você falou de acesso, porque, completando isso que você falou, eu acredito que as pessoas elas têm aquela teoria, sabe de Laodiceia, da Bíblia, do texto de Apocalipse, que eles falam que a igreja de Laodiceia tinha muito, na verdade não tinha nada, era uma coisa. Então, assim, eu acho que isso daí, comparado junto com outras doutrinas de outras religiões pseudo-cristãs, é isso que matou, sabe? Que deixou a miserabilidade uma fartura, digamos, fartura não, uma primícia, tipo, não, você ser miserável é algo bom. Só que isso é uma coisa que eu sempre vou falar. Claro, a gente não tem que também desrespeitar quem não tem condição. Quem não tem condição, porque eu já vi pessoas sem condição, com mais sabedoria, com pessoas que têm condição. Com certeza. Mas isso não anula, né? Mas isso não anula. É porque assim, as pessoas acham, não, então porque o Joãozinho que ora lá, que mora na casa simples, que tem a presença de Deus, realmente ele tem a presença de Deus, nossa, ele vive algo com Deus, então, cara, é aquilo. E o outro que é rico, não, ele não pode ter... Por que você tem que separar essa dicotomia de pobre, unção, rico, pecado? Por que você tem que separar? Gente, vocês não têm a noção o tanto de gente que eu sustento, missionário no campo, missões que eu mando... Trabalho, não tem como trabalhar. Gente, tem muita coisa, existem mantenedores da obra. Só que é só querer. É os acessos que estão aí. É os acessos. As pessoas estão precisando. Existem pessoas evangelizando a todo momento que estão precisando. Eu estou com um casal de missionário lá em casa, que nós temos honra de podermos dar o melhor para eles, deles estarem lá em casa e com tudo. Nós levamos eles para onde quiser, nós damos... Por quê? Porque nós temos honra de receber o profeta dentro da nossa casa e falar, não... Por quê? Você precisa de miséria para viver com Deus? Não, aqui você vai comer o melhor dessa terra. Aqui na minha casa não tem miséria. Aqui é igual a rainha de Sabá, quando chegou na casa de Salomão, ela falou assim, uau, o que está acontecendo aqui? Os servos desse cara se vestem como os meus príncipes. É verdade, ela ficou abismada, né, com a qualidade. Com tudo aquilo, ela viu tudo. Aquilo refletiu algo que ela se achegou, ela falou, meu Deus. Só que olha o acesso de Salomão sobre oferta, sobre dar e receber. A rainha de Sabá falou assim, não, pega lá os meus tesouros,
e dá para esse cara, porque a oferta, quando você oferta na vida de outra coisa, você ganha o galardão da pessoa. Com honra. Honra o profeta no caráter de profeta e recebe o galardão de profeta. O que ela fez? Ela foi ligeira e falou, não, pode dar aqui. Todo o tesouro que eu trouxe para Salomão. Salomão falou, quanto que ela deu? Pega tudo e dá o dobro para ela. Ela não ganhou a porção que eu dei para ela, agora eu quero a porção dobrada do que ela recebeu de mim. Nossa. Mano, esse cara tinha um acesso, mas são coisas assim. Você vai ter que abrir muito sua mente. Na Bíblia tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas por que eu fui descobrindo isso? Justamente porque assim, a riqueza não tem a ver com dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. O dinheiro, ele é apenas uma energia aqui. Ele não tem poder. Você está entendendo? É um meio, né? O dinheiro, na verdade, é uma ferramenta. Mas ele tem poder no momento que você colocar ele... Tipo, como posso falar? Acima de Deus. Sim, exatamente. Porque daí ele vira o mamão, né? Aí que tá. Então ele vira o teu senhor. É como a gente falou no outro podcast sobre escravo e senhor. Ele pode ser o teu escravo, ele pode ser o teu senhor. Se ele for teu escravo, ele vai ser um escravo bom. Se ele for teu senhor, você vai ser um escravo bom. Então, é isso. Isso também é uma coisa que eu, só pulando daí um pouco do outro lado do dinheiro, que é interessante a gente falar, parte bíblica, que às vezes as pessoas elas têm aquele ponto de vista assim, então se ele está passando por aquele problema, eu não vou nem chegar perto dele, porque, cara, quantas vezes, eu tenho certeza da sua história, da nossa história, a pessoa estava com problema e a pessoa fala, não, essa pessoa está com problema porque ela não está com Deus. Cara, pelo contrário. Não está dizimando. Ela não tá pelo isso é só uma fase, cara. Meu Deus. Cara, eu fico assim, gente, não é assim. Mas essas coisas que estão afastando as pessoas de Deus, essas coisas que a gente vê que as pessoas estão sendo frustradas, machucadas, por causa dessas pequenas coisas. Gente, a gente costuma brincar assim que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. As pessoas elas estão preocupadas com o que o outro está vivendo, porque é ele que não dá o dízimo, porque ele... Cara, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Você tem que cuidar daquilo que Deus está falando para você. Já é tão difícil você cumprir aquilo que Deus já está dando específico para você. Por que você está cuidando do que o outro está passando? A gente falou no outro podcast sobre o quê? Você já imaginou as pessoas que julgaram Davi antes de ser rei? Eles estavam julgando um rei. Eu sei quando eles me julgaram, eu também, antes de eu ser o que eu sou hoje, prosperar do jeito que eu prospero hoje, eu também passei por muito disso, sabe por quê? Porque muitas vezes eu era miserável, eu vivia pedindo ajuda, mas isso não era porque era Deus, é porque eu não fazia a minha parte, eu não entendia. Quando você lê Provérbios, Provérbios é chicote. Benção, né? Nossa. Provérbios, ele te bate, porque ele fala assim, que a riqueza vem da diligência. Se você for diligente naquilo que você faz, o que é diligente? Ser excelente, se você for o melhor. Provérbios está falando, se você for excelente, diligente, o melhor naquilo que você faz, você vai ficar rico. Exatamente. Então, tá vendo a riqueza? É porque as pessoas elas têm uma interpretação. O grande problema hoje do nosso mundo cristão é que as pessoas não leem Bíblia, elas não oram. Eu estava vendo, mais de 70% dos cristãos não leem a Bíblia. 70% dos cristãos não leem a Bíblia. E os outros 30% ainda não são tão disciplinados. Então, é uma parte bem pequena. E eu vou falar, de orar é menos ainda. Então, é aquela coisa, você quer viver a vontade de Deus para a sua vida sem Deus. Você está querendo carregar aquilo que é Deus que está colocando na tua responsabilidade sem Ele, porque é o braço dele que carrega aquilo que Ele deu para você. É Ele que vai te ajudar. Quando que você começa a viver um fardo nessa parte de Deus? Quando você quer viver o sonho de Deus sem Ele. Né? E como que eu vivo com Ele? Gente, Ele já deixou escrito, Deus ama tanto o livro, que Ele deixou 66 para você ler. Leia. Você tem que ler Bíblia. Cristão que não lê a Bíblia, ele está vivendo no automático. Ele está vivendo, tendo que discernir vozes. Você está entendendo como é perigoso? Você está tendo que discernir vozes ao tempo todo. Será que é a minha voz? Será que é de Satanás? Não, vezes, será que é de Deus? E às vezes eles se alimentam daquilo que o pastor prega na igreja. Não, já imaginou? Eu ouvi falar uma frase que é bem forte. Tem muitos... Um homem falou para mim, tem muitos cristãos que só comem no vômito daquele que... que tá é verdade isso aí. Mas, você consegue almoçar só domingo? Impossível. E ficar o resto da semana? Impossível. Você já imaginou? Mas é isso que a gente, como cristão, está fazendo. A gente vai no culto, ouve a palavra e sai
e vive aquilo ali a semana inteira. O grande problema do cristão é que ele não lê a Bíblia todos os dias ou tem uma disciplina. Diego, não leio todo dia, mas eu sou frequente e oro. O grande problema do cara que não faz isso é justamente essa dificuldade. Eu já fui assim, e não é um julgamento, eu não quero jogar um peso em você. Entenda, é porque você está tendo que discernir vozes a todo tempo. Gente, são tantas vozes. Filme, são tantas vozes. Jornal. É a todo momento o jornal querendo falar, é o amigo, é o João, é o inimigo das nossas almas. E Deus querendo falar. Só que muitas vezes você não está entendendo. Será que foi Deus que falou? Será que não foi? Se eu ler a Bíblia, onde que eu vou? Eu vou lá na palavra, vou ver. É para mim separar o casamento. Eu ouvi o João, o profeta, falar que era para mim separar o casamento. Eu preciso saber se isso é de Deus. Se está escrito na Bíblia que não é de Deus, eu não preciso pedir sinal, maravilha. Já está escrito, mas a pessoa não sabe que está escrito, porque ela não lê. Você está entendendo? Essas coisas, por exemplo, uma das coisas que eu bato muito na minha empresa. Eu já destravei muitos cristãos justamente falando sobre isso, porque foi assim que eu aprendi com Deus. Porque assim, a gente pede muita coisa. Digamos, um caso verídico que acontece comigo. O cara vai pedir um emprego para mim. Diego, eu tenho um emprego. Eu quero ver. Eu falo, mano, glória a Deus. Vem aqui que eu te treino, eu vou te ensinar. Deu entrevisto ele. Sabe o que ele fala para mim? Ele falou na entrevista, eu tô 3 meses sem trabalhar, tô 4 meses, enfim. Eu falo, então tá bom, beleza. Ele fala assim para mim, eu vou orar para ver se é de Deus. Eu vou mostrar biblicamente como é sinistro isso. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, não come. O que é de Deus? O que não é de Deus, eu sei. Não trabalhar. Você está entendendo? Como é muito mais fácil você começar a entender as coisas de Deus que estão escritas? Eu sei que não trabalhar. Então eu vou entrar em qualquer coisa, irmão. A Bíblia também diz que quando você estiver indo no caminho errado, ela vai falar assim, não. Deus vai falar para você, não vai, não é por aí. Mas as pessoas, elas não leem. Elas não conseguem interpretar isso. É muito difícil para elas. Então eu falo, eu tenho que orar, irmão, pelo amor de Deus. Porque se você entrar num lugar, Deus abre a porta de outro. Porque quando você entra debaixo de um princípio, Deus começa a cumprir promessa. Funciona assim. Cara, se eu sei que não trabalhar é de Deus, é óbvio que esse trabalho dignifica o homem. É simples. Então vai lá e entra. Mas as pessoas, elas espiritualizam coisas naturais e naturalizam coisas espirituais. E nós estamos invertendo o papel a todo momento no mundo cristão. A todo momento. E é por isso que nós somos uma nação majoritariamente cristã e nós estamos vivendo a maior corrupção do mundo. Eu acho que ele também fala isso por costume, sabe? Ele fala assim, vou orar para ver se isso mesmo. Mas é uma costume do ser humano. É costume de falar. São poucos que oram. Só que são poucos que oram. São poucos que olharam na minha cara assim, e falaram assim, eu orei e Deus falou. Sabe sincero. por quê? Todos que falaram para mim que orou e Deus falou estão trabalhando comigo. Igual aquele que fala assim, tem um doente, né, passando mal, peço oração por vocês. Aí eles falam, eu vou orar por vocês. Mas isso é uma das formas que é a forma de falar, mas essa outra forma aqui é uma forma de colocar a culpa em Deus e em vez de dizer não, ela fala, eu vou orar. Mano, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Interessante você falou, porque eu passei por uma situação um pouquinho parecida. Não desse jeito, porque eu não estava trabalhando, eu estava no emprego, e aí tinha uma outra oferta melhor. Só que era uma oferta melhor, que era uma oferta que não era CLT. Era uma oferta que, precisava, entendeu? Eu ia ter o risco de, provavelmente, depois de 3 meses, dar uma ferrada. E foi justamente o que aconteceu. Mas era um emprego muito melhor de ganho. Aí eu entrei nisso, só que eu cheguei exatamente igual você falou, só que eu já estava trabalhando numa empresa CLT. Então era uma situação, exatamente. Aí eu falei, aí são coisas, aí eu concordo que orar realmente são coisas, tem que pedir. Com certeza. Fui pro meu mentor, falei, olha, eu posso fazer isso, entendeu? Já aconteceu comigo uma coisa assim. te dando conselhos da sabedoria. Exatamente. Mas aí são situações diferentes. Tá entendendo? Por exemplo, quando eu vou tomar decisões, que, por exemplo, a Bíblia não fala sobre isso. Você tá falando, por isso que eu tô falando, a Bíblia não te dá essa instrução sobre, se eu vou para se eu pego esse aqui ou eu pego esse aqui, só se você pegar ali e for buscar e através de uma revelação que está em algum texto você traga, mas ela não traz uma instrução clara, como assim, aquele que não trabalha não come. Então ela está falando assim, estar desempregado
não é bom. Não é bom. Não é bom. Então, isso é uma instrução da Bíblia. Então, quando eu vou... e daí, quando eu vou contra uma instrução da Bíblia, é certo, é fato. É um princípio. É como eu dei o exemplo do casamento. Eu não preciso orar para ver se eu tenho que separar da minha esposa. Mas, por incrível que pareça, isso está virando normal. As pessoas estão falando... Eu já vi gente aconselhando sobre isso. Vai orar. Eu falo, mano, como orar? Você tá louco? Você tá louco? É até bom que ore, se orar mesmo. Porque eu fico imaginando a cara de Deus. Fala, você quer que eu te fale o quê? Você quer que eu fale para você separar? A Bíblia fala que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ela não está falando de nós, ela está falando dele. Ela está falando, eu não posso ir atrás e se arrepender daquilo que eu escrevi. É por isso que é princípio. Não, de fato, existem alguns casamentos que são errados. Tipo, começam errado e terminam errado. Mas assim... Mas depois que você fez uma aliança... Só que esse é baseado, tipo assim... Isso vai de cada um para cada um, tá? Eu sou da linha de que casamento, meu filho, porrada. É pancada. Se você fez uma aliança com Deus do casamento, casar para sempre... vai depender de cada pessoa, mas quando é para sempre, vai ser para sempre. Eu acredito nisso aí também. Agora, se a pessoa que está do teu lado falhou com você e saiu, aí é outra situação. Não, isso, exatamente. Mas, por exemplo, por exemplo, existe, daí a Bíblia, interpretação, o cara traiu, a Bíblia te dá liberdade para você, enfim, as interpretações da Bíblia, traição pode gerar isso, então tá bom. Mas o que eu tô falando é assim, eu tô com dificuldade no meu casamento. Então tá bom, eu tô com dificuldade, eu vou separar, eu quero separar. Não, mas assim, o normal de uma dificuldade, eu quero separar. Não tem como pedir para Deus orar. Mas por incrível que pareça, a gente vê muita gente falando isso. Que demais, isso não é uma opção. Isso não é uma opção, sabe por quê? Porque é um decreto. Tá escrito ali, então não precisa orar. É nesse sentido que eu tô falando. Sim, tem coisas assim que como quando o cara você lê... que foi lá procurar trabalho. Nesse sentido que você diferente, tá eu tô num trabalho, eu tô no podcast aqui, eu tô tomando uma decisão. Será que eu vou para aquele outro? É óbvio que daí você tem que orar. É óbvio, se você colocar, você vai lá perguntar a opção de Deus. E o mais legal, porque Deus, ele sempre nos instrui. Ele nos instrui. O relacionamento com Deus é muito legal. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é um ditador. Exatamente. Ele não é um ditador. E o livre-arbítrio que ele nos dá por instrução. Então, ele não fala assim, é para você ir. Eu quero que você seja, porque é obrigado. Mas isso não é livre-arbítrio. Mas aí que tá. Hoje, muitos veem Deus como isso. Um velhinho que tá aí só pra ti. Deus é o velhinho ditador e o Jesus Cristo é o frufru que tá crucificado, sem poder. E essa visão... E o Espírito Santo é um essa visão dos jovens até os mais velhos, hoje em dia tá assim, cara. Não, mas Deus... é o estudo bíblico, falta de estudo bíblico. Mas por quê? Assim, é isso que eu tô falando. Por que nós estamos vivendo nessa geração assim? Porque nós estamos quebrando os fundamentos. Nós estamos construindo casas sem os pilares, sem pilares básicos do cristianismo. E isso está gerando problema, porque a casa, quando ela é feita em cima da areia, ela vai ser desmontada na tempestade, não é normal. Não é no dia normal, é na tempestade. Só que os fundamentos, eles estão tirando esses fundamentos. Por quê? Porque, assim, por exemplo, está dando voz para a pessoa que não deve ter voz, está dando direção, ouvindo direção de pessoas que não deviam, está dando essa direção. Só que isso não é de hoje, né? A gente não está falando dessa... Quando a gente fala dessa geração, é como se a gente estivesse julgando a minha geração, a tua, a nossa... Não, isso... a gente está falando desde Jesus. Antes de Jesus, as coisas vão acontecendo. Mas agora estão piorando. Por quê? Porque as informações são as mesmas, mas o meio de comunicação não é o mesmo. Então, está se disseminando isso de uma forma absurda. Absurda. Só que pessoas que não foram testadas pela fé. Elas não foram testadas na Bíblia ainda. Elas não foram preparadas para o Evangelho. Gente, Jesus, nós estamos falando de Jesus, 30 anos sendo preparado. 30 anos sendo preparado para ter um ministério de 3. Hoje em dia as pessoas se preparam 3 para ter um ministério de 30. Gente, é impressionante, mas por quê? Jesus já mostrou ali o exemplo. Gente, é assim. É assim. E outra, você vê que Jesus estava preparado quando ele estava com os doutores da lei, quando era criança. Se eu não me engano, era com 12 anos. Sim. Bar mitzvah dele. É isso mesmo. Com 12 anos, ele estava na porta do templo. Com 12 anos, ele dava aula. Ele dava aula para os caras. Ele ficou lá dando aula para os mestres,
para os doutores da lei, para os caras que eram os top da época. Jesus estava ensinando. Então, em conhecimento, Jesus já era o top. Por quê? Porque na cultura, né, daquela época já era desde pequeno a Bíblia, tudo, o Pentateuco, tudo. Então, isso é um negócio que a gente se fala. No nosso meio, pelo menos assim, quando a gente leu a Bíblia, porque meu pai leu a Bíblia pra gente 3 vezes inteira. Eu já li umas 2, 3 vezes, assim, eu acredito que eu já li a Bíblia. Só que, tipo assim, é tão complexo. Qualquer história que você falar, eu lembro. Mas é diferente o estilo da maneira que você pensa. Mas você pega um muçulmano, o cara, bicho, ele sabe o Corão inteiro. Todo. Assim, verso tal, você fala a sutra, o cara ele te completa a sutra. Tudo. É absurdo, cara. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas eles são mais diligentes que os filhos da luz. Complexo, cara. Mano. O próprio diabo, ele conhece da Bíblia. Assim, é igual ser crente, né? Quando a gente fala, até o diabo é crente. Porque crente tem a ver com crer, né? O diabo também crê que Deus existe, ele estava lá. Diferente do cristão, mas isso que tá, essa é o que a gente tem que mover dentro da gente, que é o que a gente falou lá, temos que cuidar cada um da sua própria vida, porque assim, se eu cuidar da minha própria vida no sentido da palavra, assim, realmente cuidar daquilo, vou no meu secreto, Deus, o que é para mim fazer? O que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Vou falar, você não vai ter tempo para cuidar dos outros, porque é muito sinistro. Quando Deus te dá uma missão, você não vai ter tempo para cuidar das coisas que os outros estão impondo. Porque o mundo, toda hora, ele está querendo moldar a tua identidade. Não, você é isso. É verdade. Você é aquilo. Você é aquilo outro. Te encaixotar, né? Te coloca, não, mas você tem que usar essa cor. Você tem que ter um iPhone. Se você não tiver iPhone, você tem que ir no madeiro. Você tem que ir. Você tem que ir e colocam regras. Daí você vai, muitas vezes, para o meio religioso, também colocam regras. Então, você saiu da regra A para a regra B só. Só que daí, quando você começa a entender a liberdade de Jesus, que não é libertinagem, é liberdade, é diferente, você vê que, Jesus era todo descolado para a época dele. Jesus, ele não podia se relacionar com mulheres pelo judaísmo lá, você vê com a mulher samaritana. E aquilo era um escândalo. E não podia encostar nela. Aquilo era um escândalo que Jesus estava fazendo. Com fluxo de sangue também. A mulher do fluxo de sangue era pior ainda, era para Jesus ter sido contaminado. Exatamente. Você está entendendo? A lei de Moisés diz que uma mulher com fluxo de sangue não pode encostar em um homem. Gente, Jesus curou leproso. Você está entendendo que não podia acontecer aquilo? Jesus curou... Gente, as coisas que Jesus fazia foi contra a cultura, mas daí isso mostra... É isso que nós estamos falando. Não é para você ser um rebelde. Apesar de... Jesus era um rebelde, mas ele era um rebelde com causa. Você está entendendo? O grande problema da nossa geração é que nós somos rebeldes sem causa. Nós não temos causa, nós só se rebelamos. Eu não obedeço meu pai, eu não obedeço minha mãe, eu não obedeço a lei, eu não obedeço o presidente, eu não obedeço nada, eu não quero saber do meu patrão, eu que sou sábio aos meus próprios olhos. Só que Jesus era um rebelde sem causa, com causa. Então ele estava ali, cara, por causa de uma causa. Ele falou, mano, é isso aqui. Por isso que eu falei, você não vê Jesus preocupado com outras coisas. Sabe por quê? Porque quando você cuida da tua própria vida, você não tem tempo para cuidar das outras coisas, porque o que Deus te deixou para fazer já vai ocupar muitas das suas coisas, muito do teu tempo, né? É muito difícil. Então, só que isso é falta de ler Bíblia, oração. O cara que ora tem cheiro. Né? Comunhão. Sabia que quem ora tem cheiro no mundo espiritual? É verdade. Sabia que o homem de oração tem cheiro. O incenso que sobe da tua oração vai direto para as narinas do Senhor. O incenso, existe um incensário quando você está orando. É um cheiro agradável. As tuas orações chegam a Deus. Você sabia que agrada quando você está fazendo? Mas o mundo espiritual para o teu inimigo também. Ele sente o cheiro das tuas orações. E é isso aqui. Cadê os homens? Quando você estuda os heróis da fé, nossa, todos eles eram homens de oração e leitura da Bíblia. Só que olha a sabedoria dos caras. Esses caras escreveram livros de medicina em cima dos cavalos, sem estudar medicina. Como? Da onde que eles aprenderam se eles não estudaram? Não foi nenhum médico que ensinou em cima do cavalo. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento. O dono da medicina ensinou. Você está entendendo? O dono do mundo, ele tem coisas para ensinar para a gente. A riqueza, que foi perguntado sobre as riquezas. Meu Deus, o dono, eu não consigo entender que o dono do mundo, ele não é rico, ele é dono. É diferente. Rico é quem tem a herança. Ele é dono, ele não tem dimensão para medir a riqueza dele. É impossível, só que é uma escolha. Eu não creio, por Deus, mas isso é uma crença minha, que a miséria é de Deus. Eu não consigo, não entra, sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu conheço de Deus não existe.
Miséria. Não, com certeza. A miséria vem de uma... Nem que seja uma burrice do homem, né? Mas confundem muito, né? Miséria com humildade. Mano, tem nada a ver. Isso aí humildade tem que ser pobre. Pelo amor de Deus. Tem cara que é rico pra caramba e ele é muito humilde. Eu conheço, gente. Eu conheço muita gente. Um dos meus sócios, que também foi o pastor que fez o meu casamento, ele é padrinho dos meus filhos. Ele é muito rico. Você não tem, ele te constrange tanto que ele te serve. Você vai na casa dele, você fica... Cara. Mas sabe o que ele fala pra mim sempre? Ele fala, cara, sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho tanto dinheiro que, se eu não servir as pessoas, eu me corrompo. A humildade de servir me faz eu saber de onde que eu veio, de onde que eu vim. Sim. Porque maior é o que serve. Isso faz esse cara humilde. Ele se faz intencional. Ele se faz humilde. Você está entendendo? Porque ele tem que servir. E aquilo vai gerando humildade dentro dele. Mas ele é cristão. A gente conhece uma pessoa que não é cristã, praticante. Pessoa, tipo assim, tem princípio só. Mas a pessoa não é cristã, não vai na igreja. Se duvidar, foi na igreja há 30 anos atrás. A gente conhece. Não vou dizer o nome, mas você sabe o que eu estou falando. O cara, a gente foi gravar na casa dele, o bicho tem uma mansão. Qual é o nome daquele bairro lá que fica lá, cheio de vinha, aqui perto? Santa Felicidade. Santa Felicidade. Eu moro lá. Uma mansão, mas assim, uma mansão de metade de quarteirão. A família dele construiu a maioria dos prédios aqui desse bairro e do centro. E o cara, bicho, ele foi... A gente tava gravando e veio assim, ó, 3 copos de vidro, assim, então, deu água, encheu o copo da gente. Cara, eu olhei e falei, bicho, o cara, ele não precisa fazer isso. Não. Ele foi... Nossa, cara, até hoje eu aprendi tanto com aquele cara, só com aquele copo. A gente precisava de uma extensão, ele foi lá atrás, buscou uma extensão de jardineiro. Mas é aí que você vê, e é aquela... como que eu consigo definir muito da humildade? Sabe que uma das definições que eu tenho de humildade é quando eu posso pisar em você. E eu não piso. Interessante. Dá carteirada, né? Isso define. Porque assim, quando o cara não pode, é fácil ser humilde. Quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho nada. Por isso que muitos confundem pobreza com humildade. Sabe por quê? Porque o cara não tem. Então ele se obriga a ser humilde. Eu sirvo, eu faço. Não que não tenha as pessoas que são mais pobres e são humildes. Tem muito, eu conheço muito. Sim. Eu vim desse meio. Só que é por isso que existe essa confusão. Por quê? Daí o cara tá ali, ele se obriga a repartir o pão. Porque assim, nós dois estamos na dificuldade, tó esse pedaço. Nós estamos aqui, vamos rachar, então vamos fazer isso daqui, eu te sirvo. Isso sim. Mas a humildade, de verdade, eu vejo naquele que pode pisar. Porque ele tem muito mais do que você. Você não tem nada e eu tenho muito. E ainda assim eu te sirvo. Aí mostra meu coração. Sabe por quê? Porque eu tenho a possibilidade de te pisar. Mas aí tá a outra parte, quando você começa a pegar o dinheiro na tua mão, tem alguns status, a humildade desaparece na hora. Mas é exatamente isso. Por isso que eu tô falando. A maioria dos seres humanos são assim. Cara, é complicado. E são poucos humildes, ricos. Mas é por isso que eu tô falando. E sabe por que a Bíblia fala assim, que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu? E ainda as pessoas, por não lerem a Bíblia e não conhecerem, eles acham que a agulha é a agulha de passar a agulha, sendo que a agulha é aquele buraco do muro de Israel, que se chama agulha. Vocês têm parentes judeus, vocês podem confirmar isso, que antes, o que era agulha? Na época das guerras, os mercadores ficavam fora do templo ali, né, do muro. Então, quando vinham os assaltantes, ou existia guerra, eles fechavam o muro. E ficavam os camelos com os mercadores lá fora. Então, para eles voltarem, salvarem os mercadores, o que tinham que fazer? Só passava o mercador, o camelo ficava fora. Então, você ficava para fora, falando, não, para mim te salvar, pega essa corda aqui, eu te puxo, e você está salvo daqui dessa guerra. Então, eles falam assim, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então, começa o erro aí, por falta do quê? De conhecimento, porque o povo prefere por falta de conhecimento. Então, na tua cabeça, fala, não, agulhinha desse tamanho, camelo, costura, não vai passar de jeito nenhum. Tá falando disso. Porém, sabe, é porque o rico... Eu vi, cara, e olha que legal, eu vi o Thiago Nigro falando isso esses dias, acho que ele fez uma live ontem, e eu falei, olha pra você ver como é legal uma pessoa... Ele fez uma live de Eclesiastes ontem, sabia? Eu ouvi alguma coisa dele falando num corte, alguma coisa, mas e eu entendo esse lado hoje, sabe por quê? Porque quando você é abastado de finanças, você fica meio cético, sabe por quê? Porque você pode muita coisa que você não precisa de fé. Eu não preciso de fé hoje para me comprar uma Ferrari. Você tá entendendo? Eu não preciso.
Antes eu precisava. Eu não preciso de fé para mim comprar uma casa. Eu não preciso, para isso, eu não preciso de fé. Você está entendendo? Então, você vai ficando mais cético. Então, eu creio que também tem muito disso. Você está falando, cara, é mais fácil. Não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver por quê? Porque quando o cara vai tendo muita riqueza, o cara vai perdendo muito disso. Como que eu faço para não perder isso? Só para você entender. Boa. Quando eu me alinhei com os planos de Deus. Porque, assim, o meu dinheiro, ele serve a um propósito. Ele serve. Eu tenho alvos do meu dinheiro. O meu dinheiro é cheio de alvos. Quando eu recebo o meu dinheiro, eu tenho um alvo X, Y, Z. Eu faço assim, você vai pagar, ó, você X valor. Você vai ser escravo hoje e vai pagar o aluguel do Juba. Vai lá. Você vai ajudar aquele missionário no campo. Você vai fazer isso. Essa é a função do meu dinheiro. Então, eu comecei a fazer isso. Biblicamente, a Bíblia fala assim, tem uma música dos Arrais, inclusive, que fala assim, me dê somente aquilo que de imediato eu posso abandonar. Isso é uma oração perigosa você fazer se você tiver com o coração corrompido. Porque eu não lembro a referência do texto, mas isso é bíblico. Me dê somente o que de imediato eu posso abandonar. Isso é perigoso. Porém, olha que legal. Quanto maior for o desapego seu ao dinheiro, mais você vai ter. Mais você vai ter. Sabe por quê? Porque Deus não vai te perder. Eu quero responder a tua pergunta com isso daqui, só para você ter uma noção. Deus ele precisa de bilionários, trilionários que não se corrompam. Já imaginou o que um bilionário poderia fazer? Se 100% fosse de Deus? Um bilionário, um trilionário, um Jeff Bezos. Mano, olha aqui que os caras fazem. Eles doam as fortunas deles. Para o hospital de câncer, não sei o quê. Você tá entendendo? Eu fiz essa pergunta para você porque é uma pergunta que não se faz só para você. Eu vi para mim, para o Andrés, para um monte de... A gente abre uma empresa, porque há um ano e meio atrás a gente não tinha nem prospecto, nada. A gente abriu empresa, câmera, som... Gasto, tudo. Cara, é um mini estúdio que a gente tem. Se a gente quiser gravar um CD de uma banda inteira, a gente grava. A gente tem aquele isolamento acústico, a gente tem tudo. Se a gente quiser gravar um clipe, a gente grava um clipe. Grava um programa de televisão, grava um programa de televisão. A gente tem todas as saídas aqui. Então, você já imagina o dinheiro que foi investido, né? E aí o cara já olha e fala, eu acho que é mais a inveja do nosso, entendeu? Tem um pouco de tudo. Que o irmão da igreja tá tem um pouco de tudo. Avançando. Eu perdi a amizade por causa que eu comecei a prosperar, mas eu ganhei muitas reais por causa disso. Porque também o dinheiro ele te dá muito acesso, sabia? Ele te dá muito acesso. Ele te dá muito acesso, mas assim, o dinheiro e o resultado ele te coloca em mesas, mas na mesa é onde você tem a mensagem, né? Sabe uma coisa que só para fechar essa parte do dinheiro, isso até é uma coisa que eu ia te perguntar. Conteúdo sobre dinheiro. Por que é tão... a gente já falou muito sobre isso, que todo mundo baixa um dinheiro, mas, cara, eu só conheço um livro do Thiago Brunet, não sei se você conhece o Thiago Brunet. Sim, sim. Falando sobre dinheiro emocional. Comprei esse livro faz uns 2 anos. Só conheço um livro de um pastor. Muito bom, sobre dinheiro. Assim, eu não sei, eu nunca vi pastor nenhum, teólogo grande, fazer livro sobre dinheiro. Eu vou falar para você. Que coisa, cara. É muito difícil. Coisa que mais precisa ser estudada. Tanto que na igreja, qual que é a maior dificuldade? Qual que é a maior dificuldade? É dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque foi muito deturpado. O dízimo, o pastor que roubou. Isso aconteceu e acontece até hoje. Se alguém fala de dinheiro, então, fica assim, mal visto. Chega na hora por isso que nenhum pastor fala. Chega na hora do dízimo e da oferta. Chega na hora do dízimo da oferta, você vê que até o pastor fica até meio cabreiro de falar, porque ele vai sofrer. Às vezes chega o novo convertido, ele vai chegar, graças a Deus, hoje. A teologia da prosperidade, né? Isso, naquela época, teve na década muito. de 90, meu amigo, teve muito. E outra, porque assim, a prosperidade é bíblica. É bíblica. Só que os caras usaram algo e deturparam algo e destruíram isso. Então, mas é uma estratégia que o inimigo das nossas almas acertou. Né? Foi certeira. Então ele usou aquilo, assim como ele distorce a verdade, né? O que o inimigo faz? Ele não cria nada. Ele só distorce aquilo que já está criado. Então ele usa para ele. Então, biblicamente falando, por exemplo, se eu falar no meu canal, no meu Instagram, quem quiser segue lá, vai ter. Tem um vídeo chamado Lastro da Riqueza. Eu vou dar uns cursos que nós vamos começar a falar, que se Deus quiser vai começar a fluir. Só que lá tem um pouco disso. Eu explico como eu prosperei. Por exemplo, eu vou rasgar aqui a real. Eu não dou o dízimo do que eu ganho. Eu dou o dízimo do que eu quero ganhar. Interessante. Isso é um passo de fé. A minha oferta é praticamente maior do que o meu dízimo.
Eu sou uma pessoa que dou para receber. Eu aprendi isso sobre laço da riqueza. Só que isso é bíblico. É bíblico. Eu dou para receber. É sempre assim. Então, por exemplo, como que é assim? Eu dou o dízimo do que eu quero ganhar. No outro mês, por exemplo, se eu ganho 10 mil e eu quero ganhar 11, eu já dou meu dízimo de 11. Porque Deus respalda, meu irmão. A única coisa que a Bíblia te deixa provar a Deus é em Malaquias. Em Malaquias ela fala assim, ó, traga os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e me prova, para ver se eu não vou abrir a janela dos céus. Me mostra qualquer outro versículo na Bíblia que Deus falou isso. Olha o que Deus está falando. Ele está falando assim, ó, pode trazer, mesmo que você não acredita, pode trazer porque é princípio. Pode trazer que é princípio, não envolve fé não, é princípio, pode trazer. E quando trazer, você pode vir aqui e falar assim, tá aqui, ó, quero ver se você vai fazer. Pode fazer. Se vocês têm medo, você que está assistindo, faz isso, pode provar. Eu rasgo a minha Bíblia se Deus não cumprir. Eu engulo um outro podcast, sabe por quê? Verdade. Por quê? Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu nunca tive uma falha. Eu fui o cara que provei a Deus, hein? Porque quando eu tive essas experiências, eu falei, eu duvido. Não adianta você ser tolo e fazer, então eu quero ganhar 100 mil e ganhar 0 hoje. Eu vou ganhar... Mano, eu tô falando para você provar, a fé tem que ser inteligente. Mas os princípios, gente, Deus está falando para você, pode trazer e me prova. Ele fala assim, ó, traz com propósito, então. Então eu vou fazer isso daqui por isso. Pode trazer com propósito para você ver se eu não vou abrir. É a única coisa que Deus te deixa provar. É em finança. Você está entendendo? Mas por que o povo não prospera? Vai pedir para o cara ofertar. Vai pedir para o cara trazer. É difícil, porque o dinheiro ainda é o senhor de muitas pessoas. É verdade. O dinheiro é o senhor. A gente diz que não. Lembra que eu brinquei no outro podcast? As pessoas falam mal de rico, mas elas não sabem nem a versão delas rica. Exatamente. Nossa, isso aí é... Como que você vai julgar um rico se você não sabe nem como é você rico? Depois que for você rico, você pode falar. Aí você pode julgar, porque daí você sabe, opa, eu sei como que é. Mas sabe por quê? Mano, eu sei porque eu vivo nesse meio. As pessoas são muito escravas, gente. São escravas de dinheiro. São escravas demais da finança. Aquilo ali, elas têm medo. Passos de fé. As pessoas... Gente, fé, você quer ativar a fé? Usa o dinheiro para você ver. Usa o dinheiro para você ativar a tua fé para você ver. Se você não vai começar a tremer as tuas pernas. Se não vai dar frio na barriga. Verdade. Dá o teu carro quando Deus falar. Eu só tenho um carro, Deus fala te provar, eu quero te dar. Sabe quando Deus quiser te dar outros, que ele vai fazer? Pra você tirar o velho. Mas primeiro ele faz você dar para receber. Isso é uma das coisas. Assistam o Laço da Riqueza, vocês vão entender muita coisa. E não é assim, tipo assim, Deus vai pedir para me dar um carro. Não. Se Deus está querendo te fazer, Ele está querendo te prosperar, Ele está querendo te dar mais. Sabe por quê? Porque quando você dá, você ativa um princípio. Quando você dá na terra, você ativa um princípio de Deus lá do céu. É simples. Então é dando que se recebe. Só que isso é muito difícil, muito difícil. Mas eu estou falando, gente, tem muita gente que pode discordar, tem muita gente que pode criticar, mas eu estou falando que eu sou uma pessoa que eu colhi disso. Os meus resultados vêm de oferta, os meus resultados vêm de dízimo, os meus resultados vêm de plantio no reino. Sabe onde que eu mais invisto? Não é em ações, não é em bolsa, não é em fundo imobiliário, não é na minha empresa, é no reino, é no reino. Onde eu mais coloco dinheiro é no reino. E eu não ganho pouco hoje. Eu não sou uma pessoa mais que ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil. Ganho muito dinheiro. E onde eu mais invisto é no reino. Sabe por quê? Porque a Bíblia me garante que é 100% de certeza que essa semente vai dar 30, 60, 100 por 1. É o único investimento que não tem risco. Único. Zero risco. Você quer um investimento zero risco? Vai no reino e investe. Por que as pessoas não investem? Porque age fé. Porque você está olhando com os teus olhos. Os teus olhos não estão vendo. A fé, ela é a certeza, né, daquilo que eu espero, convicção daquilo que não eu se vê, né? não vejo. Então, é assim, quando você semeia no reino, você está dando a oportunidade do cara que é dono semear em você. Você está querendo disputar com Deus, finança? Sério mesmo, você está querendo disputar? Se Deus está falando assim, pode dar, irmão. Pode fazer. Vai e faz o negócio. Se eu estou falando, para onde eu aponto, eu pago a conta. Pode fazer, e Deus vai fazer. Porque você nunca vai ter mais dinheiro que Deus. Você nunca vai ter mais finanças. Você nunca vai ter...
Se Deus esfarelar o pé lá mas a questão do também, céu... Isso é interessante, mas a questão de você aprender sobre finanças também, né? Tem que aprender. A pessoa estudar, né? Porque, cara, é difícil você tá ganhando uma coisa... Eu já aconteceu uma situação comigo, sempre conto pro pessoal aqui. Eu teve uma época que eu ganhava um salário, depois eu fui para um outro negócio, comecei a empreender junto com um amigo. Cara, de 2 meses eu ganhei o ano inteiro do salário que eu ganhava. Cara, e eu olhei e falei, cara, e é difícil, cara, porque as coisas que custavam R$1.000, agora as boletas são de 10. Já, lógico. Cara, lógico. é um negócio complexo. Lógico, e se você não lógico. tiver... Eu sei como é que é você não ter controle, bicho. É complicado, Dinheiro cara. não E a aceita sabedoria desaforo. financeira é um negócio que tem que ser estudado. Isso daí é complexo, né? Isso tem que ser guiado por aprender. Deus, né? Nossa. Mas, Diego, esse podcast, a gente é direcionado principalmente para jovens, mas tem muita galera, né? Que não são jovens. Que não são jovens, né? Que segue Todas a as gente, idades, né? Mas eu queria que você dê uma mensagem, porque você foi um jovem que venceu, passou por muitos obstáculos e venceu, e hoje você está bem financeiramente, você está bem, digamos, Tem família, né? Exatamente, tem uma família. Fala para o jovem dá essa mensagem para ele agora que a gente... O jovem, gente, eu falo, a Bíblia fala assim, ó, Deus te fez jovem porque você tem vencido o maligno. Gente, primeiro, não coloque Deus numa caixa. Não use de libertinagem, eu posso tudo, né? Na verdade, você pode tudo, porém, você vai ser cobrado por todas as coisas. Então, eu posso fumar? Posso. Eu posso beber? Posso. Posso sair com um monte de mulher? Posso. A Bíblia me autoriza falando assim, irmão, tá suave, mas você vai ter que responder. Mas não convém, né? Não convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E eu vou ser cobrado por todas as coisas. Isso é certo. A conta chega depois. A conta chega. Mas, jovem, cara, seja louco por Jesus. Seja apaixonado por Jesus, mas no nível não de euforia. Porque hoje a gente vê uma geração eufórica por Jesus. Grito nas igrejas, e oração em língua, imortal, e isso é bom, faz parte, mas não é essa que é a loucura por Jesus. A loucura por Jesus é você em atos de amor, atos de fé, é você fazer essas coisas, e o jovem, nós temos isso já dentro da gente. É mais fácil, Agarra, né? Você já está com o vigor da juventude, Exatamente. É muito mais fácil você ir atropelar mesmo o maligno. Por isso que a Bíblia fala, Deus... você é jovem, você tem vencido o maligno, porque quando eu dou uma direção, você vai igual um trem. Aproveite essa força, né, que você tem, né, jovem, que todo jovem tem uma força, tem uma vontade, né, vai lá nas ruas, evangeliza, né, isso aí. Jovem, e você tem que fazer, e Deus está procurando, Deus não precisa, e não só jovem, até você que já é até mais velho, só que entenda, a Bíblia fala que assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se você está andando na terra sem fé, você não está agradando a Deus, cara. É uma coisa tão óbvia, só que é tão difícil a gente ouvir isso. Quantas coisas... E eu vou mais longe. Tem muita gente que julga o pecado sexual, tem gente que julga pecado da mentira, pecado de tudo. A Bíblia fala que tudo aquilo que você não faz com fé é pecado. Olha, para você ver. É só ler em Hebreus. A Bíblia fala que tudo aquilo que você não está fazendo com fé é pecado. E você está entendendo que a regra, se você for correr pela regra, Então, assim, só que se eu não estou agindo por fé, além de eu estar pecando, eu estou desagradando a Deus. Então, comece, cara, seja um homem de fé. Seja um homem de fé. Tem que ser um homem de fé. Nós, na vida cristã, nós temos como princípio a fé. E não é uma fé tola. É uma fé inteligente. É uma fé. Não adianta, eu tenho fé que eu não vou morrer e eu me tacar na frente de um carro. Isso é burrice, não é fé. Né? Exatamente. É diferente. Mas assim, você tem que... Tentar a Deus, né? Tentar a Deus, exatamente. Mas você tem que ter fé. Cara, você tem que dar passos de fé. Homens de fé. Heróis da fé, eles usaram a fé. Eles usaram a fé. Até hoje, eles viveram a fé em prática. Né? Eles viram as coisas maravilhosas. Na Bíblia, você vê Abraão teve que sair da sua terra por fé. E engraçado, você como judeu, você sabe que quando Deus fala assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ele está falando no original que é Lech Lehá, que é sai de você para dentro de você. Olha que louco essa tradução. Se você ler no original, ele está falando para você sair daqui
ir para a terra que eu te mostrarei, que é dentro de você. É o autoconhecimento. Não tem como você viver nessa terra com Deus se você não se conhecer. Não adianta. Você tem que conhecer a tua identidade. Você tem que conhecer. Que é o quê? Qual que é a minha identidade? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que entender isso. A partir daí que eu entendo a minha identidade, que é filho. A minha identidade é filho. O meu propósito é diferente. Né? O meu propósito é o que eu vim fazer na terra. Mas a minha identidade é filho. Imagem e semelhança do meu pai. Isso, quando você entender isso, só que é uma geração que está buscando primeiro o propósito, para depois a identidade. Vai ficar, aquele quebra-cabeça que sempre vai faltar uma peça, sabe por quê? Porque daí você vai estar vivendo o teu propósito com peso. Isso é verdade. Eu estou até aqui, eu estou no campo missionário, Deus. Eu estou fazendo, eu estou me envolvendo, eu estou dando, eu estou ofertando, eu estou vivendo, eu estou evangelizando. Só que virou um peso. Por quê? O propósito, sem a identidade, vai dar conflito. Vai dar conflito uma hora, porque no começo tudo é legal quando a gente começa, né? Eu começo um podcast, a gente tem expectativas. Eu começo uma empresa, expectativas. Depois você vai vendo que no caminho é mais difícil, né? Tem as dificuldades do caminho. Pô, você vai convidar um convidado, às vezes o cara chega no final, bem na hora o cara não vem. Daí, na minha empresa, tô com a venda certa, já dá errado, acontece um BO. A gente sabe. Então, assim, identidade. Encontrem a identidade. Aonde que eu encontro essa identidade, Diego? Que todo mundo fala. Olha que legal, quando Jesus chegou para os discípulos, quem que estão falando que eu sou? Uns falaram que era João Batista, outros falaram que o antigo profeta. E você, Pedro? Quem tu dizes que eu sou? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele falou, e tu és Pedro. Em cima dessa pedra, edificarei a minha igreja. Olha para você ver, quando Pedro descobriu quem era Jesus, Jesus falou o que para ele? Quem era ele. Você quer descobrir a tua identidade? Vai em Jesus. Descubra. Vai ler a Bíblia. Aí nós voltamos em tudo que nós falamos do podcast. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai se relacionar com Deus. Vai ter comunhão. Vai fazer essas coisas que são princípios básicos. Que quando você fizer isso, vai ser mais fácil você se conhecer. A aventura do autoconhecimento, de você saber quem é você em Deus, a tua parte no reino. Para você não ficar ouvindo críticas na hora que você estiver pregando e ficar tendo que entrar na internet. Mas aquele fulano tá me olhando. Mas vir no podcast falar alguma coisa sobre cristão, daí veio os outros cristãos, porque hoje tem essa mania, né? Daí vem o pastor que mete o pau, o irmão que quebra. É normal, os haters. Mas eu vou entrar lá, mas eles não me aprovaram no podcast dos meninos. Eu vou fazer o quê? Cara, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o aplauso que Deus está me dando no céu. Eu quero saber se os anjos estão aqui. Eu quero saber se Deus está me aprovando. O homem não precisa me aprovar, porque não aprovaram Jesus. Exatamente. E isso é uma coisa que eu sempre falo com o Anderson. Cara, é muito legal quando a gente chama uma pessoa de Deus para o podcast, que Deus ele é interdenominacional, interlinguístico. A gente vem de totalmente diferentes. Se a gente for falar o nome da seguinte, tu vai falar, caramba, esse cara, todos se concordaram, mas é Deus, cara. É por causa que tem um centro, né? Não tem conversa. Isso é muito legal, cara. É muito legal, é muito legal. E no papo com Deus é mais que a gente poderia ficar horas e horas e horas. Porque, tanto que a gente poderia ter abordado outros assuntos, mas fica para o próximo podcast. Mas com certeza, a gente pode vir e fazer vários. Mas, cara, jovem, vocês tiveram uma honra, né? Caramba. Desse testemunho que o Diego trouxe, cara. Tomem para suas vidas, porque realmente, assim... nós estamos aqui para ser a luz do mundo, né? E esse testemunho aqui vai ser, talvez, toque tua vida e você se sente identificado. Assim como a gente está saindo diferente, né? A gente aqui está saindo diferente. E cada podcast que a gente está trazendo é para somar, edificar você e somar para a tua vida, entende? Então... assista os cortes também que vai ter no canal, né? Verdade. Dá like lá, segue a gente. Segue o Instagram do Diego. Como que é teu... É diegoborba.oficial. Vai aparecer na tela, vai aparecer embaixo, na descrição. Ele vai compartilhar os cortes que a gente vai postar daqui a pouco. E agradecer a galera nova, né, que chegou ali no Instagram, que tem uma galera nova que tá chegando lá, né? É, uma galera fera, graças a Deus. Então, graças a Deus que tá chegando uma galera boa, que tá gostando, né, o formato, principal. Então, grato por isso e grato a Deus, né, por tudo que ele tá fazendo
nas nossas vidas e nos está usando como um meio de comunicação, né? Para levar a palavra de Deus. Então, muito obrigado, Diego, por prazer estar aqui. é meu, gente. Prazer é meu. Foi um prazeraço Glória a que Deus você dar esse tempo aí. transbordar aí daquilo que Deus tem feito na minha vida e, sim, conexões de ouro, né? Glória a Deus por Deus ter conectado aí. E que Deus mais ainda te abençoe, cara, porque assim, tua testemunha vai servir para muita gente. Amém. Eu tenho certeza disso. Amém. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, Pessoal, obrigado. Acho que é isso mesmo, né, Anderson? Acho que não tem muita o que falar. Eu quero agradecer o pessoal da equipe que está no backstage, Israel, a Rebeca. Tamo junto aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Gente, até mais. Vocês estão com vergonha, porque eu também dentro de uma câmera ali, né? Então tá tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Siga a gente, tamo junto. ONUEI Podcasts, fica sempre atento aí às novidades e, se Deus quiser, vai vir depois umas coisinhas novas aí pra gente, umas canecas, umas camisas, uns bonés. No futuro. E vai ter parte 2 com ele, né? Ah, não, com ele Com vai certeza. ter. Eu queria falar sobre casamento, mas daí é outra história, Aí- são terceiros que é muito Aí polêmico. tem uma história. Quando vier o casamento, rica. eu vou chamar a minha esposa junto. Isso, perfeito. Quando vier o casamento, eu chamo ela. Nada Ela melhor é casca contar, grossa. né? Cara, nós chamamos um cara aí fizemos uma borrada de não chamar a esposa Mas dele. sabia que tá faltando isso? Porque no assim, podcast? Chamar o cação mesmo. o casal, ruim, bicho. porque assim, se eu chamar porque o verdadeiro testemunho começa dentro de casa, né? Então, se chamar só eu, às vezes tem que chamar a esposa pra confirmar, né? Vamos ver se ele tá falando se ele é isso boa, mesmo, né? boa. Vamos ver se esse cara é Gostei bichão disso aí. mesmo, né? Vai ser Daí a igual, esposa vai falar, ó, é Mas isso ou não é. isso tá faltando no nosso podcast, trazer Nós o queremos chamar- casal nós vamos mesmo. chamar- né? nós vamos- Nós vamos ter um prazer. Eu acho que vai ser o primeiro casal, né? Isso é muito bom, cara, porque é bom assim a gente fazer com a galera que a gente conhece. É. Isso aí, mano. Isso aí, pessoal. Deus abençoe. Mas isso aí, pessoal. Até mais e até a próxima. Deus, aí. Tchau, tchau.